Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Na aula passada, nós vimos as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os ângulos notáveis. Na matemática, pela frequência com que alguns ângulos aparecem nos problemas de geometria, eles são chamados de ângulos notáveis. Que ângulos são esses? 30, 45 e 60 graus, certo? Vamos organizar aqui uma tabela para a gente colocar esses valores, tá? Então, vou pensar assim, vou colocar aqui o ângulo e aqui a razão. Quais são as razões que a gente vem estudando aqui no nosso triângulo retângulo? Seno, cosseno e tangente. Tem uma forma muito interessante que eu costumo falar para os meus alunos na hora de pensar, lembrar e memorizar, tá? Esses valores dessas razões. Qual seria ela? Bom, a gente pode imaginar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí, tudo sobre 2. Tudo raiz. Só que, claro, raiz de 1 é 1, então aqui eu não vou precisar colocar raiz, vou colocar nas demais. Certo? Aí a tangente, ela fica fora dessa nossa organização. É raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá? Então, aqui nós temos os nossos ângulos notáveis, tá? Vou preparar uma segunda lista sobre trigonometria no triângulo retângulo para a gente estudar problemas somente com os ângulos notáveis, tá? Então, hoje, agora, inicialmente, o que eu vou propor? Um problema, tá? Vou escrever o problema aqui rapidinho, tá? De um ponto de observação, tá? Localizado no solo. Vê-se o topo de um edifício em um ângulo de 30 graus. Vamos pensar aqui, vamos fazer o desenho. Então, temos aqui o prédio. Aí, temos um ponto de observação aqui, de observação ao topo do prédio, tá? Vamos ver aqui. Forma um ângulo de 30 graus. Aí, 50 metros adiante, a gente tem um outro ponto de observação, que forma um ângulo de 45 graus. Certo? Então, retomando, num ponto de observação para o topo desse prédio, formando um ângulo de 30 graus, aproximando-se 50 metros do prédio, eu tenho um outro ponto de observação, formando um ângulo de 45 graus, tá? De observação para o topo desse prédio. Beleza? Pergunto: qual a altura do edifício? Segunda pergunta: a distância do edifício ao primeiro ponto de observação.
Vamos pensar aqui. Uns minutinhos para pensar. O que está acontecendo? Quais as informações que eu tenho do problema e o que eu preciso? Vamos colocar aqui, vamos reescrever o que nós temos aqui, o que nós formamos aqui. 2 triângulos retângulos, certo? Então, nós temos um primeiro triângulo maior e um segundo triângulo aqui. Nós temos... E aqui... Então, aqui temos um ângulo de 30 e aqui um de 45, certo? Vamos pensar nesse maior, num triângulo maior aqui. Vou colocar uns pontos A, B, C. E aqui vamos chamar de T, porque é o topo do nosso edifício, certo? Então, no triângulo ACT, o que nós temos? Então, continuando aqui o nosso problema, né? Vamos reescrever aqui o triângulo formado. Então, ali, nós temos o seguinte problema, né? Recapitulando. Nós temos um prédio com uma altura H, aqui. E temos um ponto de observação que forma um ângulo de 30 graus e um segundo ponto de observação que forma um ângulo de 45 graus, tá? Do primeiro ponto, vamos chamar esse ponto de A, ao segundo ponto, vamos chamar esse ponto de B, eu tenho 50 metros, tá? Informação do problema. Do ponto B, vamos colocar aqui ponto C, vamos colocar aqui T de topo do prédio, certo? Então, aqui é o nosso prédio, certo? Prédio aqui. E aí, nós temos esses dois triângulos, né? O triângulo ACT e BCT, certo? Bom, primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês aqui é que o triângulo BCT, ele é um triângulo isósceles. Ele claramente tem dois lados iguais. Por quê? Porque eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E a soma dos ângulos complementares num triângulo retângulo tem que formar 90 graus. Porque a soma dos três é 180. Bom, se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 45, então... Claramente, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Então, o lado que se opõe a esse ângulo formado em B aqui é exatamente ao lado que se opõe ao ângulo formado em T. Então, essa distância x aqui, ó. Então, eu sei que essa distância é exatamente igual a essa aqui. Por conta desses ângulos. Aqui eu tenho um ângulo de 45, aqui também um ângulo de 45, tá? Então, vamos colocar aqui solução do problema, tá? Primeiro ponto é que, vou colocar aqui, observe que o triângulo BCT, tá? Esse aqui, então vou colocar ele todo de rosa. Observem que esse triângulo aqui, ele é isósceles, certo? Porque o ângulo formado em T é de 45 graus. Assim, temos que a distância, essa medida de x é exatamente essa medida de h. Tá? Então, primeira informação que eu tenho sobre o problema, certo? Agora, o que pede? Qual é a questão do problema? A questão 1 é a altura do edifício. Então, eu quero saber qual é o valor de H. Essa é a minha pergunta. Qual é o valor de H? Então,
colocar aqui. No triângulo ACT, nós temos 30 graus, altura H, e aqui, que espaço eu tenho aqui? 50 mais X. Concordam comigo? Então, aqui eu tenho 50 mais X. Só que eu também tenho que esse X, ele é igual a H. Vocês concordam comigo? Então, esse espaço aqui é 50 mais H. Então, do meu triângulo retângulo, 30 graus, 50 mais H e H. E aqui tá o meu ângulo reto. Das nossas razões trigonométricas, qual aqui me serve para resolver esse problema? O que que eu tenho aqui no triângulo retângulo? Eu tenho aqui um cateto, aqui outro cateto, certo? E aqui a minha hipotenusa, tá? E aqui o meu ângulo, tá? Então, aqui quem é em relação ao ângulo? H é o meu cateto oposto, certo? Quem é o meu 50 mais H? O meu cateto adjacente, certo? Então, das razões trigonométricas, a que me serve aqui é a tangente, né? Como é que é a razão da tangente de um ângulo θ qualquer? Relembrando, então, é a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao ângulo. Então, voltando aqui para o nosso triângulo, no triângulo ACT, eu tenho que tangente de 30 graus é igual a H, que é quem? O meu cateto oposto, sobre 50 mais H, que é o meu cateto adjacente, certo? Aí, que outra informação eu tenho? Bom, 30 graus é um ângulo notável, certo? Deixa eu... Aqui, ó. Aqui ele. Então, eu já até enlacei. Quem é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3, tá? Então, aqui no nosso problema, no lugar de tangente de 30 graus, vou colocar a raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a H sobre 50 mais H. Bom, o que que nós temos aqui agora? Uma proporção, certo? Como que eu resolvo essa proporção? Como que eu organizo a minha equação? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá? Posso dizer aqui, então, que 3H é igual a raiz de 3 que multiplica 50 mais H, certo? Então, multipliquei o raiz de 3 pelo 50 mais H, aqui, e o 3 com H. E a igualdade permanece, certo? Agora, daqui, vamos para cá. Então, como que eu resolvo isso aqui? 3H igual a 50 raiz de 3 mais H raiz de 3. Bom, temos uma equação, certo? Uma equação polinomial do primeiro grau. A minha incógnita é H, tá no expoente 1, tranquilo, tá? Então, aqui eu tenho 3H e aqui eu tenho mais H raiz de 3. Bom, esse termo, H raiz de 3, vem para o outro lado da igualdade, subtraindo, tá? Então, eu vou ter 3H menos
raiz, eu coloquei raiz de 3H. Bom, infere, tá, pessoal? Igual a 50 raiz de 3. Certo? Então, vou colocar o meu H em evidência. Ele é o termo comum, tá? Desses dois termos. Certo? Vou continuar aqui. Então, tenho sobra o H, que eu tenho uma multiplicação, então, se isso aqui tá multiplicando o H, passa para o outro lado, dividindo. Bom, pessoal, aqui o que aconteceu com a minha equação, tá? Eu preciso racionalizar esse denominador, tá? O que é a racionalização, tá? Então, como eu tenho um denominador irracional, eu quero tornar ele um número racional sem alterar o valor numérico da minha fração, desse lado aqui, certo? Então, qual é o mecanismo que eu utilizo para fazer isso? Eu multiplico por um valor que vai eliminar essa raiz quadrada negativa aqui, ó. Então, 3. Porque, vejam bem, 3 mais raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3, o resultado é 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu garanto que eu não vou alterar a minha equação fazendo essa operação. E vou conseguir tornar racional o meu denominador, tá? Isso vai facilitar muito a minha conta. Quanto que vai dar essa multiplicação aqui? Tá, pessoal? Continuando a nossa racionalização, então, certo? Como que eu opero aqui? H igual 50 vezes 3, que aqui eu tenho, ó, uma multiplicação. Então, o meu 50, raiz de 3 vai multiplicar o 3 e vai multiplicar a raiz de 3, beleza? 50 raiz de 3 vezes 3, 150 raiz de 3, tá? 50 raiz de 3 vezes raiz de 3, 50 vezes, então, raiz de 3, então, na verdade, 50, raiz de 3 vezes raiz de 3, vou fazer aqui no cantinho, ó, pessoal. É, na verdade, raiz de 3 ao quadrado, tá? E essa raiz se cancela com esse 2, e isso aqui é, na verdade, 3. Então, eu tenho 50 vezes 3 aqui, beleza? Isso aqui sobre 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3... 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 3, menos 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, acontece o mesmo esquema esse aqui, ó. Tá? Fica menos raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Beleza? Continuando, então, H igual 150 raiz de 3 mais 150. Bom, mais 3 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3, 0. Posso cortar. Então, o que me sobra? 9 menos 3, 6. Vou colocar em evidência o meu 150 para poder simplificar com o 6, tá? Porque na soma eu não posso simplificar. Então, eu tenho raiz de 3 mais 1 sobre 6. 150 por 6 é uma divisão possível, tá? Sobra 25. Então, o meu H aqui, a altura do prédio, é, na verdade, 25, que multiplica raiz de 3 mais 1, certo? Fazendo a conta aqui, esse valor, ele dá aproximadamente
68,3 metros, tá? Vocês podem conferir aí, utilizem a calculadora de vocês para resolver essa raiz de 3. Agora a nossa segunda, então, primeira questão, ok, tá? Questão número 1, ok. Aproximadamente 68,3 metros, tá? A altura do prédio. Agora, a segunda questão, qual era? A distância, a medida de A até C, tá? Então, do meu triângulo aqui, aqui eu tinha A, B e C, lembram? Então, tá pedindo a distância de A até C, tá? De A até B eu sei que é 50 e aqui é X. Bom, se a distância de A a C aqui é 50, aqui X, lembram? Então, a distância AC vai ser 50 mais X, concordam? Que é, na verdade, 50 mais 25 raiz de 3 mais 1. Vou colocar aqui. Assim. Bom, então, AC igual a 50 mais, vamos resolver aquela multiplicação ali, mais 25, somando 50 com 25, 75 mais 25 raiz de 3, distância AC, vou colocar em evidência o 25 dessa vez, aí, dividindo pelo 75, me sobra 3, mais raiz de 3, certo? Então, a distância AC é 25, que multiplica 3 mais raiz de 3. Isso é aproximadamente 118,3 metros, tá? Então, primeira questão, a altura do prédio, 68,3 metros, tá? Resposta oficial pode ser essa aqui. Se tiver alternativa para marcar na questão, ou no concurso, ou na prova que vocês estiverem fazendo, muito comum que esteja nesse formato a resposta, tá? E a distância de A até o prédio, tá? Do primeiro ponto de observação até o prédio, é 25, que multiplica 3 mais raiz de 3. Aproximadamente 118,3 metros. Tá bem, pessoal? Então, esse é o problema que eu queria fazer com vocês na aula de hoje, tá? Para vocês se prepararem para a próxima listinha aí sobre ângulos notáveis.